Fala torcida do Flusão. Estamos de volta com novas notícias do nosso tricolor das Laranjeiras. Deixe seu like, se inscreve no canal, para ficar por dentro de tudo que acontece no clube. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Hoje, o Maracanã vai receber mais um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro, e nós, torcedores do Fluminense, já vivemos a expectativa de ver o time em campo diante do Corinthians. O duelo vale pela 22ª rodada, mas não é apenas mais uma partida da competição, é também um termômetro para medir como o elenco vai responder ao ritmo intenso de jogos que vem enfrentando, já que a Copa do Brasil e a Sul-Americana também estão no calendário apertado. E se existe alguém capaz de fazer esse equilíbrio com inteligência, esse alguém é Renato Gaúcho, um treinador que conhece profundamente o Fluminense, entende a alma do clube e sabe como conduzir um grupo nos momentos de maior pressão. Depois da emocionante classificação contra o Bahia na Copa do Brasil, a equipe tricolor volta a campo agora pelo Brasileiro, e Renato já deixou claro que vai observar com cuidado o desgaste dos jogadores. Não se trata apenas de colocar 11 atletas em campo, mas sim de montar uma estratégia que mantenha o nível competitivo e preserve aqueles que podem ser decisivos em compromissos futuros, como o jogo contra o Lanús, na próxima terça-feira, pela Sul-Americana. O treinador entende que cada decisão no presente impacta diretamente o rendimento do time no futuro próximo. E mesmo quando precisa lidar com essa sobrecarga de competições, Renato mostra por que é diferenciado. Ele sabe que a torcida quer sempre o melhor em campo, mas também entende que uma temporada de alto rendimento só é possível com rodízio e gestão de elenco. Essa é uma das maiores virtudes dele, a capacidade de mesclar experiência com juventude, titulares com reservas, sem deixar que o time perca identidade. Contra o Corinthians, a base da equipe que venceu o Bahia deve ser mantida, o que é uma boa notícia. O time vinha embalado, mostrando intensidade e organização, e isso fortalece a confiança para seguir no Brasileiro. Além disso, a parada da data FIFA foi essencial, já que deu ao grupo mais tempo de descanso e de preparação. Renato sabe usar esses intervalos como poucos, aproveitando para corrigir detalhes táticos e ajustar posicionamentos que podem fazer diferença nos jogos mais equilibrados. Outra ótima notícia é o retorno de jogadores importantes. Fuentes e Canobio, que ficaram fora contra o Santos por suspensão, voltam a estar à disposição. Canobio, em especial, tem sido um dos nomes que traz energia ao ataque, buscando dribles, movimentação e intensidade. Já Fuentes reforça o setor defensivo, que precisa de peças consistentes para dar equilíbrio ao time. Ter ambos novamente no grupo é um alívio, pois são opções que aumentam a competitividade interna. Soteldo também volta a estar apto, depois de não ter atuado na Copa do Brasil devido à longa viagem na data FIFA. O venezuelano pode ser peça-chave contra o Corinthians, já que sua velocidade e habilidade num contra um são fundamentais para quebrar linhas defensivas. Renato certamente vai saber como utilizá-lo da melhor maneira, seja como titular ou vindo do banco, para mudar o ritmo da partida. É claro que nem tudo são boas notícias. O lateral direito Samuel Xavier segue de fora por conta de lesão muscular, e sua ausência ainda pesa. Ele é um jogador que dá profundidade ao setor e tem bom entendimento coletivo. Mas é nesses momentos que Renato mostra sua qualidade como treinador, encontrando alternativas e motivando outros jogadores a assumirem responsabilidades. Guga, por exemplo, tem dado conta do recado e pode ganhar ainda mais confiança com a sequência de jogos. A provável escalação deve ter Fábio no gol, sempre uma referência de segurança, Guga na lateral direita, Thiago Silva, que traz experiência e liderança, podendo ser eventualmente substituído por Inácio se Renato optar por poupá-lo, Freites e René completando a defesa. No meio-campo, Martinelli pode aparecer, com a alternativa de Bernal, ao lado de Hércules e Nonato, que também pode dar lugar a Lucho Acosta. No ataque, Serna, Canobio e Everaldo devem formar o trio ofensivo, oferecendo movimentação, intensidade e presença no último terço. Renato tem em suas mãos um elenco capaz de competir em todas as frentes, e isso só reforça a confiança da torcida no trabalho que está sendo desenvolvido. Ele não é apenas um técnico que monta escalações, é um líder que sabe conduzir um grupo, motivar atletas e tomar decisões estratégicas no momento certo. Quando o Fluminense entra em campo com Renato no comando, nós torcedores sabemos que o time estará preparado, com coragem para atacar e inteligência para se defender. Essa partida contra o Corinthians é mais do que um desafio, é mais uma oportunidade de ver o trabalho sólido de Renato ganhando forma, e de acreditar que o Fluminense pode sim sonhar alto nesta temporada, tanto no Brasileiro quanto nas competições de mata-mata. O treinador conhece os atalhos do futebol, sabe valorizar os jogadores que tem em mãos, e acima de tudo, mostra respeito e compromisso com a história do nosso clube.
É por isso que confiamos nele e acreditamos que, jogo após jogo, o tricolor seguirá crescendo sob sua batuta. Vamos à segunda notícia. Noite mágica no Maracanã, a torcida do Fluminense lotou o estádio e empurrou o time rumo à semifinal da Copa do Brasil. Mas além da festa da arquibancada, um nome ficou marcado nesse jogo contra o Bahia: Lucho Acosta. O meia argentino, que chegou recentemente com expectativa de ser aquele toque de classe que faltava no meio-campo tricolor, enfim mostrou por que foi contratado. Ele não apenas entrou bem, mas mudou completamente a dinâmica da partida e abriu caminho para a vitória por 2-0 que colocou o time entre os 4 melhores da competição. O torcedor que acompanha o Fluminense sabe que o time já vinha com domínio claro no primeiro tempo, tendo mais posse de bola e empurrando o adversário para o campo de defesa. No entanto, havia dificuldade em transformar essa superioridade em chances claras de gol. A bola circulava bem, mas faltava um cérebro, alguém capaz de enxergar espaços e acelerar a jogada no momento certo. Foi aí que Renato decidiu lançar Lucho Acosta no intervalo, e a diferença foi visível de imediato. Com a camisa 32, o argentino entrou em campo com personalidade. Logo nos primeiros minutos já buscava tabelas rápidas, movimentos verticais e passes que quebravam linhas de marcação. Foi assim que nasceu o lance do pênalti que abriu o placar. Acosta iniciou a jogada, tabelou com Everaldo e encontrou René na área. O lateral cruzou, a bola bateu no braço de Michel Araújo e a penalidade foi assinalada. Canobio converteu com categoria e o Fluminense passou a jogar com mais tranquilidade. E tudo começou nos pés de Lucho. Esse detalhe mostra a importância de um meia pensador no esquema de Renato. A presença de Acosta liberou o time da necessidade de trabalhar cada jogada de maneira lenta, cadenciada. Ele acelerava quando necessário e dava ritmo à equipe. Foi um acréscimo de criatividade e ousadia que o torcedor vinha pedindo há tempos. A trinca de volantes que iniciou a partida até dava solidez, mas faltava capacidade de criar algo diferente, de quebrar a monotonia. O argentino fez isso com naturalidade, mostrando visão de jogo e uma técnica refinada. É interessante lembrar que Lucho Acosta não chegou ao Fluminense por acaso. O clube desembolsou 4 milhões de dólares para tirá-lo do Dallas, dos Estados Unidos, onde já era ídolo e referência técnica. O investimento pode ter parecido alto a princípio, mas atuações como essa contra o Bahia deixam claro que foi uma aposta certeira. No futebol moderno, meias que pensam e executam com rapidez estão cada vez mais raros, e o argentino entrega exatamente esse perfil. Ele é inteligente, sabe se movimentar entre linhas e ainda tem capacidade de decidir em passes curtos ou em lançamentos mais longos. Outro ponto que chama atenção é a forma como ele se adapta ao estilo do time. Ao lado de jogadores como Ganso, que já é um maestro consagrado do elenco, e Lescano, que oferece outra opção no setor, Lucho chega para dar profundidade à rotação do meio-campo. É evidente que o Fluminense não pode depender de apenas um ou dois meias criativos em uma temporada longa, com tantas competições. A chegada do argentino oferece um leque maior de possibilidades e aumenta a competitividade dentro do elenco. O próprio Renato deixou claro em entrevista coletiva que sua estratégia foi pensada com cuidado. Ele sabia que precisava arriscar no momento certo e que lançar Acosta desde o início poderia abrir espaços para o Bahia se aproveitar. Porém, ao colocar o meia no intervalo, a leitura de jogo foi perfeita. O treinador mexeu na engrenagem sem comprometer a segurança defensiva, e o resultado apareceu em campo. O torcedor do Fluminense já se empolga com a ideia de ver Lucho Acosta atuando mais vezes como titular. O argentino tem aquele estilo que agrada a arquibancada. Joga com raça, não se esconde, procura bola e, ao mesmo tempo, tem qualidade para mudar o rumo de uma partida. Essa primeira grande noite dele com a camisa tricolor foi apenas uma amostra do que está por vir. A sensação é de que o meio-campo ganhou um novo protagonista. Lucho não é apenas um jogador útil, ele é um meia de altíssimo nível. Sua visão de jogo, sua capacidade de criar espaços e sua tranquilidade em momentos decisivos mostram que o Fluminense fez uma grande contratação. Para nós, torcedores, é um alívio ver que o investimento começa a dar retorno e que o elenco ganha cada vez mais recursos técnicos para enfrentar qualquer adversário. A expectativa é que Acosta ganhe cada vez mais minutos em campo e que, junto com os companheiros, consiga conduzir o time a novas vitórias. O Fluminense precisa de jogadores assim, que abracem a oportunidade e que tenham a coragem de decidir em jogos grandes. E Lucho mostrou que não sente o peso da camisa. Ele entrou em campo no Maracanã lotado e se comportou como se já estivesse há anos no clube, mostrando confiança e liderança silenciosa. Se tem algo que o torcedor valoriza é ver um jogador se entregar, ter qualidade e, principalmente, corresponder em momentos importantes. E Lucho Acosta, com sua atuação contra o Bahia,
conquistou de vez a torcida tricolor. Ele é mais do que uma opção para Renato. É um jogador que pode ser diferencial em qualquer desafio que o Fluminense tiver pela frente. Agora vamos à terceira notícia. Renato deixou claro após a classificação do Fluminense para a semifinal da Copa do Brasil que a equipe foi superior nos 2 jogos contra o Bahia. O treinador exaltou a atuação coletiva e fez questão de destacar a grande partida de Thiago Silva, chamando o capitão de verdadeiro mestre dentro de campo. Para o técnico, o tempo de treinamentos durante a pausa da data FIFA foi decisivo para que o time tricolor tivesse a força necessária para impor seu estilo e confirmar a vaga na próxima fase da competição nacional. O Fluminense entrou em campo pressionado pelo placar adverso da partida de ida, quando o Bahia havia vencido por 1-0 em Salvador. Mas no Maracanã, diante da sua torcida, o tricolor mostrou toda a sua grandeza. Com um futebol firme, intenso e bem organizado, o time carioca fez 2-0, superou as dificuldades e conquistou a classificação para mais uma semifinal de Copa do Brasil. Renato, como sempre, mostrou-se confiante e seguro do trabalho realizado, lembrando que o grupo tem sido testado ao máximo por estar competindo em 3 frentes ao mesmo tempo: o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e a própria Copa do Brasil. Ao analisar a partida, Renato falou sobre o quanto o período sem jogos foi fundamental. Ele concedeu alguns dias de folga ao elenco para recuperação física, mas logo depois intensificou os treinos táticos e de bola parada. Para o treinador, esse detalhe fez toda a diferença. O gol decisivo da classificação, justamente, saiu de uma jogada ensaiada, provando que o trabalho feito nos treinos foi determinante. Renato não escondeu a satisfação de ver o plano colocado em prática com perfeição, reforçando que o futebol de alto nível exige organização e inteligência, não apenas esforço físico. Em um calendário que força os clubes brasileiros a jogarem praticamente a cada 3 dias, o técnico foi claro ao afirmar que precisa valorizar o grupo e dar oportunidades a todos. Ele explicou que, em muitos momentos, o elenco tricolor entra em campo com alterações justamente para suportar a maratona de competições. Essa é uma das características que mais me agradam no Renato. Ele conhece o peso de disputar torneios simultâneos e sabe como preservar seus jogadores para que cheguem fortes nos momentos decisivos. Durante a coletiva, o treinador também ressaltou que, mesmo na partida de ida, em Salvador, o Fluminense havia sido superior, criando mais e jogando melhor do que o adversário. Para ele, a classificação é fruto de foco, disciplina e dedicação de todo o grupo, que não deixou-se abalar pela derrota mínima no primeiro jogo. Essa confiança transmitida por Renato é contagiante, e nós, torcedores, sentimos a mesma firmeza ao ver o time em campo. Se a atuação coletiva do Fluminense foi impecável, é impossível não destacar o nome de Thiago Silva. O capitão tricolor, mesmo aos 38 anos, deu um verdadeiro show de liderança e técnica dentro de campo. Além da segurança na defesa, foi o jogador da equipe que mais finalizou, mostrando-se presente também no ataque. O gol que garantiu a classificação saiu justamente dos pés, ou melhor, da cabeça, de Thiago Silva, que subiu no momento certo para cabecear com categoria e balançar as redes do Bahia. Renato não escondeu a admiração pelo zagueiro, chegando a dizer que é um prazer vê-lo jogar e que ainda o considera digno de disputar mais uma Copa do Mundo. E como não concordar? Thiago Silva segue sendo exemplo de dedicação, preparo físico e qualidade técnica. Dentro do Fluminense, seu papel vai muito além das 4 linhas. Ele é referência, inspira os mais jovens e transmite confiança aos companheiros. O treinador também chamou atenção para o desafio que é enfrentar adversários de alto nível em sequência. Nas oitavas de final, o Fluminense eliminou o Internacional, uma das forças do futebol nacional. Agora, deixou pelo caminho o Bahia, um clube que vive grande momento e que vinha de uma campanha sólida. Isso mostra que a caminhada até aqui não foi fácil, mas o time soube superar cada obstáculo com organização e confiança. O torcedor tricolor tem motivos de sobra para confiar no trabalho de Renato. Ele conhece o peso da camisa do Fluminense, sabe como lidar com a pressão e, acima de tudo, consegue extrair o melhor do grupo em momentos decisivos. A vitória contra o Bahia é prova de que, quando o time tem tempo para treinar e ajustar os detalhes, o resultado aparece dentro de campo. O próximo desafio na Copa do Brasil será contra o Vasco, rival histórico que traz sempre um ingrediente especial para qualquer confronto. O clássico carioca promete ser eletrizante, ainda mais por se tratar de uma semifinal. Os jogos estão marcados para dezembro, após o fim do Campeonato Brasileiro, o que dará mais tempo de preparação para as equipes. E isso, na minha visão, favorece ainda mais o trabalho de Renato, que saberá usar esse período para fortalecer ainda mais o elenco. Como torcedor do Fluminense, eu me sinto orgulhoso ao ver esse time em campo. A forma como Renato conduziu a equipe até aqui, mesmo diante de tantas dificuldades,
mostra que ele é o treinador certo para momentos de decisão. Ele sabe motivar, sabe dar confiança e, acima de tudo, conhece os atalhos do futebol. A classificação diante do Bahia não foi apenas mais uma vitória, mas sim a confirmação de que o tricolor tem condições reais de brigar pelo título. Thiago Silva, com sua experiência e liderança, representa o espírito guerreiro do Fluminense. Renato, com sua inteligência e ousadia, mostra que o time tem comando forte fora das quatro linhas. A combinação desses fatores cria um ambiente favorável para que a equipe continue escrevendo novas páginas de glória na história do clube. O torcedor que esteve no Maracanã sentiu a energia pulsar a cada lance, e quem assistiu de casa vibrou com a mesma intensidade. Esse é o Fluminense que queremos ver, competitivo, aguerrido e determinado. E quando temos um treinador como Renato, que sabe valorizar o grupo e potencializar o talento de cada jogador, a esperança se renova e a confiança se multiplica. Deixe a sua opinião nos comentários e, saudações tricolores!